Estamos aqui com o terceiro episódio do Mediaverso, né? Esse videocast que é produzido pelos cursos de comunicação aqui do Centro Universitário FAG. Hoje nós vamos falar sobre mitologia na publicidade, uma área que, por até que a gente não saiba, ela é muito presente e muito produtiva, tanto na área da pesquisa quanto na área da produção técnica de anúncios publicitários. Para isso, nós convidamos aqui a professora e publicitária Natália Todeschini, que é professora aqui do Centro Universitário FAG, né, do Núcleo Confag, e que recentemente defendeu a sua dissertação, né, onde ela tratou com exaustividade, com muita qualidade, né, esse complexo mundo da mitologia na área publicitária. Muito obrigado aí, Natália, por ter aceito o nosso convite. Oi, Alex, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e conseguir compartilhar esse fator publicitário com você. Beleza. Então, para iniciar, eu solto a bola aí, assim, o que te levou aí a pesquisar esse universo da mitologia na publicidade? Essa pesquisa ela começou no TCC já, né? Que eu lembro que eu vi uma palestra do meio do ano da faculdade, do último ano, e falando sobre a mitologia mesmo, né? A mitologia das teorias que envolve mitologia grega, né? Aquele complexo de Édipo e tal. E eu achei aquilo muito interessante em como que se aplicava na publicidade. E daí quis tentar ver isso, né, com outros olhos e já, como eu gostava bastante de semiótica, tentar juntar isso, né? Então, eu sempre achei interessante como que tem essa carga simbólica dentro dos anúncios, né? E a gente não vê, a gente não se dá conta. A gente interpreta, mas a gente não se dá conta que tem, né, algo a mais ali. Então, eu sempre achei fascinante essa parte de que quanto mais tem essa carga por trás, mais rico é o material, né? E também queria ver. No início eu não tinha muito essa percepção, né? Porque a TCC é algo mais breve, né? Mas depois eu comecei a ter a percepção de como que eu poderia juntar, né, a teoria do Barthes, né, do Roland Barthes, que é de mito, com uma teoria já mais nova, né? É nova em algum fator, que daí é de arquétipo, que é, né, do psicólogo analista Jung, né? Então, muito antiga. Só que ela foi trazida para o branding muito recente. Então, foi no início de 2000 que começou a ter uma visão sobre isso. Sim, a Margaret Persson, né? Isso. E daí, eu sempre achei muito legal fazer essa junção de uma teoria um pouco mais, né, antiga, com uma carga muito, né, valiosa, com algo recente, né? Para realmente... Eu gosto de fazer isso até em sala de aula, né? Para os alunos verem, né, o que eles estão, né, vivenciando agora, como que isso tem, né, a importância de ter uma teoria por trás, né? E não é porque é novo, porque é tendência, porque é recente, que não tem uma teoria por trás, não tem, né, uma questão semiótica por trás, principalmente. Eu acho que narrar, contar histórias, acho que é um objeto do ser humano. Eu acho que, além da gente ter ficado sedentário, né, ter criado comunidades, eu acho que o próprio da nossa realidade enquanto civilização é contar histórias. E uma das formas de contar história que se perpetuou pela história da humanidade é o mito, né? E assim, todo povo vai ter lá o seu conjunto de crenças mitológicas, né? E, lógico, a gente vê muita coisa de Édipo, vê muita coisa de Perseu, vê muita coisa dos grandes heróis, né? Mas eu acho que o mito, ele serve como um estímulo e um reforço à nossa narrativa publicitária. É aí que a história do herói deve ganhar corpo, né? Mas como que você entende na atividade publicitária esse narrar? Porque não é a mitologia, a gente usa a estrutura. Mas, assim, cada tipo de anúncio cria a sua própria narrativa, o seu próprio mito? É isso? É nesse sentido? Ou fala um pouquinho para nós sobre isso daí. É exatamente isso, na verdade, porque a estrutura que a gente usa é o arquétipo. Então, o arquétipo, ele é um padrão narrativo. E isso dá para, né, trazer referência muito antiga. Quando você vai ler, por exemplo, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele fala das fases, né, da jornada do herói, ele fala da história de Buda, né, histórias muito antigas que têm o mesmo padrão narrativo de um herói que a gente vê hoje no cinema, que a gente tem em religiões, né, em outras religiões, no caso.
Então, é um padrão narrativo que a gente usa para que a gente consiga conversar com todo mundo, que todo mundo tem, né, esse arquétipo adormecido no nosso inconsciente coletivo, que é outro termo que o Jung faz, que estuda também. Então, a gente tem isso adormecido e isso é um jeito que a publicidade faz, né, utiliza para conversar com todo mundo. Já que todo mundo tem isso, né, adormecido, é um jeito da gente falar com todo mundo da mesma forma e na mesma hora, né? Então, a gente traz esse gatilho externo, que daí ativa, né, como se fosse um arquétipo para a estrutura da consciência, e daí daí a pessoa vai interpretar da forma dela, né? Mas a estrutura vai estar lá, o padrão narrativo está lá. Isso com vários outros também, isso com a narrativa do herói, com a narrativa do arquétipo do inocente também existe muito, então aquela questão de família, né, daquela propaganda de margarina, sabe? Daquela família tradicional brasileira. Feliz. Então, tudo isso tem um padrão na nossa cabeça. Então, isso é um jeito que a publicidade faz, que ela acha, né, de ter como conversar com todo mundo, né, atingir o máximo de pessoas ao mesmo tempo. Porque isso, né, conseguir conversar com o público alvo dela especificamente, né, que daí vai depender muito. E tem vários arquétipos justamente por isso, né? Sim. Porque daí precisa saber qual que é o perfil desse público para conversar com ele de uma forma apropriada. Então, por isso que daí o arquétipo do herói é muito visto em marcas de rendimento, de atletas, né, de esportes, que daí é para coisa de você superar seus objetivos e tal, enfim. Então, de certo modo, você está nos dizendo que a mitologia de marca, ela ajuda não só na narrativa, né, da marca, mas assim, no posicionamento dela frente aos seus consumidores. Sim, a gente vê isso mais, na verdade, em posicionamento do que em publicidade mais promocional, as coisas assim. Entendi. Porque ela é mais vista, ela é mais bem desenvolvida, né? Quando a gente coloca um discurso dionisíaco no meio, né? A gente coloca um texto mais emocional, né? Uma coisa que vai fazer uma geração de valor, um vínculo maior com o consumidor. Então, esse padrão narrativo, né, do arquétipo faz com que a gente consiga articular esse mito, né? E fazer com que a gente atinja essas pessoas de uma forma que elas se vejam na marca, né? Como se elas tivessem um vínculo maior que elas não sabiam que elas tinham, né? E isso é meio que inconsciente. A gente fala, mas, por exemplo, a Nike fazer uma campanha que é emocional, que tem esse vínculo, mas não vai fazer eu comprar, mas talvez faça. Talvez faça você ver ela com outros olhos, né? Faz, nossa, mas a Nike é muito boa no que ela faz. Então, por que os produtos dela não vão ser tão bons também? E isso não é uma coisa que você vê diretamente influenciar. Não é uma coisa que, tipo, vai fazer você colocar um tênis no carrinho de compras no e-commerce deles. Mas isso vai fazendo com que você tenha um apreço maior pela marca e que você, de alguma forma, às vezes inconscientemente, você vai, às vezes, numa loja de departamento, vai preferir essa marca do que a outra. Não uma coisa diretamente, né? E, assim, marcas concorrentes tendem a usar o mesmo tipo de arquétipo, de mito, para se posicionar, ou eles tendem a criar arquétipos diferenciados? Normalmente sim, mas alguns juntam dois arquétipos ou mais. Tem, né, categorias, né, que a Carol Pearson e a Margaret Mark fizeram, né? Então, dentro dessas categorias, os arquétipos meio que se conversam. E existem alguns que, mesmo fora dessas categorias, dependendo do objetivo daquela marca, também se conversam. Então, por exemplo, a Harley Davidson, ela tem um arquétipo que é o do explorador, né? Que é da liberdade e tal, tipo, é a missão... O cara que quer conhecer, desbravar. Isso, quer sair para o mundo. Mas também em algumas campanhas... Isso é como se fosse o arquétipo da marca. Sim, entendi. Em algumas campanhas aparecem arquétipos tipo do bobo da corte. Aparecem arquétipos do fora da lei também, por exemplo. O do fora da lei é você largar tudo para trás e não se importar e fazer uma revolução na sua vida. E isso aparece muito nas campanhas. Então, eles juntam, né, dois arquétipos, às vezes, que conversam de alguma forma, e isso faz com que eles se diferenciem dos concorrentes. Então, o mito, né, o arquétipo, ele é uma ferramenta estratégica de diferenciação? Sim, entre concorrentes? É nítido, às vezes, você vê uma marca que usa um arquétipo e outra que não usa. Entendi. E, normalmente, né, as próprias autoras dizem que, normalmente, quem usa tem mais sucesso. Portanto, que a Nike, ela é um dos estudos que elas fazem no livro, que ela demorou demais para perceber isso.
Ela ficou Sério? anos não percebendo isso. E agora, foi depois dos anos 2000 ali que eles viram que eles não tinham para onde correr, mais ou menos, sabe? Aham. E daí que eles começaram a dar certo, né? Não, né, mercadologicamente sempre deram. Sim, aham. Mas em questão de campanhas, né, no marketing, publicidade, Sim. quando eles deram conta de que eles tinham, né, toda essa capacidade de falar com o público pelo arquétipo, daí sim que daí eles meio que Começaram a engataram. investir isso. Então, isso não é uma realidade para todo o mercado publicitário. Então, vamos pensar, o arquétipo, primeiro, não é uma coisa só da grande marca. Ele pode acontecer também aqui na empresinha local, na cidade de Cascavel. Pode. Ele pode se posicionar, mas isso está começando a acontecer? As pessoas estão vendo isso como questão importante? Ou a gente só está relegando isso mesmo para o grande centro? Elas veem isso indiretamente, porque elas vão ver isso como um posicionamento de marca só, ou como um discurso mais emotivo, com um discurso mais bonitinho, talvez. Mas elas, maioria, né, não sabe realmente, tipo, identificar o arquétipo da marca, deixar bem estruturado, fazer um branding e tal. Mas maioria já tende a fazer esse tipo de discurso, assim, mais emotivo, né? Entendi. Mais um vínculo, quer fazer um vínculo consumidor, né? Aham. Poucas marcas, né? As marcas que estão dando mais certo, assim, dos pequenas empresas, elas estão querendo fazer esse vínculo, né? Entendi. Justamente. Seja por rede social, seja por Reels, seja, enfim, Por onde tiver. por onde Agora, for. assim, essa ideia do arquétipo, ela é uma construção pensada, estratégica, antes de colocar esse produto no mercado, ou ela pode vir, por exemplo, de um agendamento diferenciado? Por exemplo, o consumidor está percebendo que a marca tem lá talvez uma função, vamos pensar, a velha sábia, né? Ou seja, o sábio. Pode vir isso de fora para dentro da marca e a marca pegar isso e trabalhar sobre, ou é sempre uma invenção da marca que escolhe como ela quer contar a sua história? Ou esse contar a história pode vir, por exemplo, de fora para dentro da marca e a marca se apropriar disso? Olha, geralmente é algo já estratégico, já da marca faz o brand. No branding eles já definem como que vai ser a linguagem. Então, por meio da linguagem, eles já definem como que vai ser esse arquétipo, como que ele vai conversar, né? Porque dentro de um arquétipo existem várias marcas que se encaixam. Certo. Então, por exemplo, se tem uma marca que se encaixa no arquétipo do inocente, que é a Disney, por exemplo, e a Coca-Cola. Mas as duas conversam de um jeito diferente, né? Sim. Elas têm estratégias diferentes, mas elas têm o mesmo arquétipo. Então, normalmente já é bem pensado antes disso, mas também, né, o tipo de discurso que é utilizado vem de fora, né? Essa campanha da Nike, por exemplo, foi isso. Eles utilizaram, se apropriaram, né? Isso que daí o mito faz, né? Se apropriou da história dos atletas que eram patrocinados por ela e colocou a história deles, né, como uma pauta que a marca apoiava. Sim. Então, assim funciona, né? Pegar algo externo e que o arquétipo vai articular de alguma forma. Para ajudar a contar a história. Muito bom. Então, não é uma invenção ou seja, do nada. É algo estratégico, pensado, né? Sim. E isso a gente ensina nos cursos, né, de comunicação aqui do Centro Universitário FAG. Né? Com certeza. Em disciplinas, inclusive você também é professora dessas áreas aí. Então, o nosso alunado sai mais competente e isso também pode ser aplicado na nossa realidade, né? Não é uma realidade extramundo, vamos assim dizer, né? Não, é bem próxima, né? E isso é legal que eles começam a visualizar de uma forma diferente, né? Começam a visualizar as marcas de forma diferente, como receptores, né, como um mero público-alvo, eles também começam a visualizar isso e daí começam a aplicar isso no mercado de trabalho, que é uma estratégia, um diferencial gigantesco. Muito bacana, muito legal. E aí, a gente já está assim, caminhando para o final, né, do nosso episódio aqui, que fala de mitologia. A ideia do programa é realmente trazer mais inquietações, indagações, né, e deixar essa pulguinha atrás da orelha das pessoas para que elas procurem mais e tentem desenvolver isso. Acho que é o momento da gente trazer mais questões para o público, né, do que propriamente responder e sanar essas dúvidas. Então, quem quer pesquisar, quem quer trabalhar e usar essa ideia aí das narrativas, né, arquetípicas, né, e mitológicas, qual que é o seu conselho para esse pessoal? Olha, esse livro que eu falo, né, que é do Herói do Fora da Lei, da
da Margaret Meek e da Carol Pearson, ele é muito didático. Não é um livro que você precisa, assim, ler capítulo por capítulo, sabe? Aquele livro mais história. Ele é bem, né, um capítulo... Bem segmentado. Bem segmentado. Então, ele fala de cada arquétipo, tem os exemplos de marcas, né? Então, se é uma pessoa que gosta de pesquisar isso, que quer aplicar para a própria empresa, às vezes, é um livro, assim, totalmente... né, chave, assim, não é uma coisa assim que você precisa bater cabeça para entender. Entendi. É um livro completamente, né, bem acessível a todo público, tanto pesquisador quanto aluno, quanto empreendedor. Ah, mas dá para ler a sua tese de a sua dissertação também, né? Você criou conteúdo sobre isso. Né? Inclusive eu pego um dos capítulos, eu pego todos os arquétipos que elas falam, né, e dou novos exemplos, né, porque o livro foi feito em 2003. Então, querendo ou não, ele está meio desatualizado, né? Já fazem 20 anos. Então, ó, a gente tem publicação atualizada a partir dos estudos aí da Natália Todeschini. Sim. Muito bom. Novos exemplos, principalmente isso que eu queria trazer, eram novos exemplos, né? Porque ali eles focam muito em... Alguns exemplos focam muito em estratégia de marca. E isso fica um pouquinho difícil de muitas pessoas enxergarem, sabe? E outras, e nos meus exemplos eu trago mais campanhas, né? Que daí é uma coisa que daí tem mais material do que em 2003 tinha, né? Utilidade prática disso daí, né? Muito bom, muito bacana. Isso daí, gente. Então, quero agradecer, Natália, muito obrigado pelo aceite, por ter vindo aí conversar com a gente. E esse é o Mídiaverso, né? Um espaço para a gente poder colocar aí mais indagações sobre esse grande universo que é a publicidade e a comunicação. Muito obrigado aí pela presença e para todos vocês que estão aí nos assistindo. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado do tema e, né, se precisarem, estou à disposição para enviar minha pesquisa, para enviar livros, enfim, né, para ajudar sempre.